Olá, franqueados, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda conversa, entrevista ou bate-papo com os nossos franqueados. E os nossos convidados de hoje são simplesmente uma grata surpresa para a rede Baby. São gaúchos, como a nossa empresa, e que iniciaram há pouquíssimo tempo e já fazem um sucesso enorme na sua cidade. A gente está falando da Baby Jean de Santa Maria. Grande abraço, Tiagão, Bruna, bem-vindos. E que legal que vocês já aceitaram de uma vez, em tão pouco tempo conosco, já ajudar os demais franqueados. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? E aí, Lucas, beleza, Tudo cara? beleza, tudo lindo. Então, pessoal, vamos começar já. A ideia aqui é passar um pouquinho da experiência de vocês e vamos ser sinceros, né? Da pouca experiência de vocês como gestores, mas com resultados que impressionam, né? Vocês têm resultados, se não maiores, ou, ou iguais a unidades que já estão há muito tempo conosco, né? Mas antes de começar a entender aí um pouquinho do porquê do sucesso da Unidade Santa Maria, a gente gostaria de saber um pouquinho mais da história de vocês, né? Como é que vocês conheceram a Baby Jean e como foi a ideia de ser um franqueado da nossa rede? Certo, Lucas. Bom, primeiro também, antes de começar a falar da trajetória, quero agradecer o convite. Nós ficamos muito felizes de saber, né, que a Baby Jean está indo super bem e também poder ajudar os outros franqueados, né? Isso é muito bacana. Bem, a nossa história com a Baby Jean começou, na verdade, assim, eu e o Thiago, a gente sempre nós fomos seletistas, o Thiago é funcionário público, né? Eu fui seletista a vida toda, sou psicóloga, mas a gente sempre tinha aquelas conversas assim, né, meio aleatórias, a ideia de ter um negócio só nosso, né? Não sabemos muito o que, nem se a gente ia ter coragem para se aventurar, porque a gente sempre pensava assim, como assim, né? Nós temos salários fixos, como é que a gente vai fazer, né? Então sempre tinha essa conversa, até que nós temos 2 filhos, a Laura de 7 anos e o Dom de 2 anos. Até que quando o Dom tinha 1 aninho, nós somos aqui de Santa Maria, né, mas nós moramos em Brasília por 14 anos, então nós estávamos em Brasília, né? Quando o Dom tinha 1 aninho, a gente começou a suspeitar de algum problema no desenvolvimento dele, né? Ele era uma criança até então típica, e aí, assim que eu voltei a trabalhar, né, a gente percebeu algumas questões do desenvolvimento dele, aí aquele corre-corre normal, né? Fomos em pediatras, neuropediatras, enfim, entramos com as estimulações e eu comecei a procurar lá em Brasília opções, né, que eu poderia levar ele para compor o cardápio das estimulações, vamos dizer assim, né? Aí eu encontrei a Baby Jean pela internet e achei muito bacana a proposta, entrei em contato com a unidade lá de Brasília, né? E nós começamos a levar o Dom. Era super longe da nossa casa, porque Brasília é tudo É longe. enorme, né? E se não tem carro, não tem vida lá em Brasília, é verdade? Exatamente, exatamente. Começamos a levar ele aos sábados, né? Que era quando a gente conseguia parar o trabalho, se deslocar e tudo. E simplesmente nós começamos, ele não ia na escola até o momento, né? Não tinha outras atividades. Depois que a gente começou a inserir, mas a Baby Jean foi a primeira, né? Então a gente percebeu primeiro a evolução dele, né? Nós ficamos super seguros assim com a condução da professora, né? Porque não tinha nada de diagnóstico, nada, absolutamente nada, mas ela dava uma acolhida pra gente, um acolhimento pra gente enquanto pais, porque a gente estava, né, tudo novo, né? Aqui já temos o primeiro insight, né? Da qualidade do professor. Olha que interessante que vocês estão comentando, né? Muitas vezes, para quem é de primeira viagem e não teve experiência como vocês de cliente, pensa que o professor é um mero coadjuvante, né? Uma pessoa que eu posso pagar ali os seus R$ 10 por hora, né? Porque na minha cidade é assim,
é assim que eu vou gerir a minha equipe, qualquer outra questão. E aqui vocês já estão dando um exemplo. Antes de vocês virarem empresários, vocês vivenciaram as aulas, né? Participaram, ou seja, a busca de vocês da Baby Jean, eu acho que aí é importante a gente fazer o link, foi para solucionar uma dor de vocês, né? Ou seja, é aí que a gente sempre fala que é a receita do bolo. Para um negócio ser um sucesso, para um negócio dar certo, tu tem que solucionar problemas. Você não pode ser só mais um, né? Então aqui vocês já começaram a juntar que vocês encontraram uma solução para o problema de vocês, e aí olha como vai ser a visão de vocês mais adiante lá, quando vocês se tornam franqueados, né? E o principal, que você já, assim, o principal para vocês, né? Que vocês acabaram de não falar, a qualidade do profissional. Olha a diferença que faz, né? Acho que aí começou o encanto de vocês. Isso, a Jaque foi muito feliz, inclusive um abraço para a Jaque lá em Brasília. Grande Jaque, Leonardo, agora Marcelo. E ela foi muito feliz na escolha da professora, não sei se tu lembra o nome da professora. Tia Daisy. A tia Daisy era sensacional. Perfeito. E isso fez bastante diferença pra gente, assim, ela também era maravilhosa com o Tom, não só com a gente, né? E aí ele começou a frequentar a Baby Jean e a gente entendeu que de uma vez por semana a gente precisava de mais vezes por semana. Ele estava fazendo depois outras terapias, ele começou na terapia ocupacional, a gente pôs na natação também, né? Tentamos a escola, mas a gente entendia que ele gostava muito das atividades da Baby Jean, tinha aquela segurança por nós estarmos junto com ele, né? Então, isso fez a diferença pra gente. Então, a gente começou com o Baby Jean em casa, né? Então, todo sábado a gente ia até a Baby Jean e durante a semana, 2 vezes por semana, outra professora ia até a nossa casa, né? Isso também fez uma super diferença no desenvolvimento dele. Até que isso também, a gente foi assim, no auge da pandemia, né? Mas a gente tinha que sair de casa, porque o Dom é uma criança nascida 1 mês antes da pandemia, né? A gente tinha que fazer esse movimento com ele. E, de repente, a gente entendeu que nós devíamos também, por conta dele, voltar para Santa Maria para ficar mais próximo dos nossos familiares, né? Para ele ter mais convivência com pessoas mais próximas, porque pro quadro dele também a médica via que ele estava evoluindo bem. E coisa que a pandemia impossibilitou, né? Nos distanciou, né? Exatamente. E lá em Brasília éramos só nós, né? Então, realmente, a gente acabava ficando muito isolado ali com alguns amigos, mas com a pandemia isso foi piorando um pouco, né? Então, quando a gente decidiu voltar para Santa Maria, que foi no final do ano passado, nós pensamos, vamos procurar uma Baby Jean lá em Santa Maria para levar o Dom, né? E aí a gente até foi nesse momento, assim, meio que pesquisando, que eu lembro até hoje do Thiago falar assim, nossa, Baby Jean é uma franquia, eu não sabia, né? Opa, é uma franquia? Aí a gente começou a brincar, assim, sabe? Quem sabe a gente não abre uma Baby Jean lá e tal. E fomos evoluindo e começando a pensar, poxa, aí tem um negócio que para nós dois faz sentido, que a gente vê valor agregado, porque nós não queríamos abrir nada que visasse só um lucro ou não tivesse um propósito certo pra gente, né? E aí naquela hora assim encaixou tudo, sabe? Aí a gente veio em dezembro, assim que a gente veio a gente já logo ali começamos as conversas, né, com vocês, com a Fabi, né, para entender ali Perfeito. Como é que seria. Quando foi por volta de, eu acho, fevereiro, março, mais ou menos, a gente já tinha decidido fechar. Em março eu visitei você em Porto Alegre, né, Lucas? Exatamente. Aí visitei você. E aí nós abrimos dia 11 de junho, né? Então a gente tem 3 meses aí de muitas histórias. Muitas histórias. Perfeito. Vocês sabem que é uma das coisas assim que eu acho que a gente já pode agregar, né, e trazer para os franqueados, que é a seguinte, a noção de entender, eu acho que o principal que a gente pegou aqui é vocês, através da necessidade de vocês, ou seja,
de uma dor que vocês tinham, vocês encontraram a Baby como uma solução, e vocês viram a Baby como uma solução quando vocês entraram na unidade, não só numa propaganda, né? Não, eu vou ali ver. Entraram e viram a professora, né? E isso foi fundamental. E fora isso, a gente tem uma questão que tem que se salientar muito, é que vocês, a palavra que tu comentaste ali, é que vocês encontraram valor no negócio, né? E quando a gente fala de valor, a gente não fala de valor de dinheiro, a gente está falando de propósito, né? Eu acho que vocês, sem querer, já na época de namoro da Baby ou sem ter a ideia de ser um franqueado, vocês já pegaram pontos cruciais aí para entender o negócio. Eu acho que isso daí é uma questão importantíssima. Eu acho que para um novo franqueado, né? O pessoal que já está conosco há um tempinho já entende isso, mas para o novo franqueado, a ideia de solucionar o problema do cliente é fundamental. A pessoa tem que se identificar com o negócio, né? Vocês se identificaram com isso. Vocês viram a importância que tinha na vida da família de vocês, verdade? E isso é muito legal escutar isso mesmo. E me contem, como é que foi esse segredo aí, até para compartilhar com os demais franqueados, que é essa questão de o quão autossuficiente vocês foram, né, durante a implantação. Se a gente for ver, vocês seguiram um contexto que a gente põe ali de alguns meses, dias, né, para a implantação, vocês seguiram à risca tudo que foi planejado. Se houve um atraso, foi mínimo, né? E o principal, o que vocês acham que ali no período de implantação, para vocês, não falando da franqueadora, mas para vocês, que deixou vocês tranquilos, assim, qual foi o segredo de atuação de vocês em relação a isso? Lucas, primeiro que durante toda a implantação, sabe, a gente ficava se perguntando assim, gente, mas como é que quem nunca assistiu uma aula faz, né? Porque pra gente fez muita diferença a gente ter sido cliente, fez muita diferença. Então, a gente ter uma noção, assim, do que nós gostaríamos para nossa unidade, o que nós não gostaríamos para nossa unidade, sabe? E ter essas trocas com vocês, né? Você com a Rosana, com a Carol também fez super diferença. Mas eu acho que, assim, a primeira dica que a gente dá é, mesmo se você não tem uma demanda, assista as aulas antes, né? Frequente, leve alguém, né? Visite uma unidade, né? Isso, vai em outras unidades, porque isso fez muita diferença pra gente, sabe? Perfeito. Até quando a gente visualizava a unidade antes mesmo de ter o projeto, né? De como é que seria, os layouts, faz muita diferença, sabe, Lucas? Essa visita, né? E essa participação. Então, acho que isso fez muita diferença na implantação, né? Ainda na implantação, assim, para mim foi muito importante aqueles passos ali do projeto, né? A gente entendendo a ordem que realmente tinha que fazer um depois do outro, a gente foi seguindo aquele cronograma. Central do franqueado, né? Isso, da central do franqueado. 2 insights importantíssimos. O primeiro, né, vocês entenderam o negócio, vocês foram clientes, né? Vocês, se vocês fossem um novo cliente, um novo franqueado, vocês saberiam que vocês viram que é necessário visitar uma unidade, conhecer uma outra unidade. Na prática, vocês vivenciaram na prática o que é a Baby, o que são as nossas atividades. Esse é o primeiro ponto. E o segundo lugar que vocês tu falaste aí, vocês comentaram, que é algo que a gente fala para todos os franqueados, não pular etapas. E o que é não pular etapas? Fazer um treinamento atrás do outro, vamos lá, estou emocionado, quero fazer, minha nova empresa, chega na hora da inauguração e está completamente perdido, né? Não segue o cronograma. Eu acho que isso também, isso acho que já é uma resposta ao que eu perguntei ali, né? Desse segredo da implantação, que vocês simplesmente fizeram tudo de uma forma bem tranquila, né? Na verdade, foi bem tranquila. Houve percalços, né? A gente teve um probleminha ali de layout da sala, né? Da distribuição, o que foi resolvido, mas eu acho que no macro, assim, o período de implantação de vocês foi um sucesso. Isso também é
outro insight que a gente pode trazer para os nossos franqueados, né? O que foi esse período de implantação tão tranquilo, né? Eu acho que essa tranquilidade passa para vocês. No momento que esse momento é tão atribulado, tão confuso e cheio de dúvidas, na hora de inaugurar, isso daí se soma. Essa questão da inauguração, acho que o fator principal também é planejamento, porque hoje em dia tu depende muito de compra de internet. Então, o que deu para a gente comprar com antecedência, a gente comprou. A gente teve problema de grama sintética que não entregou, que a gente teve que cancelar pedido e comprar de novo no fornecedor local. Mas como a gente começou cedo a adquirir, conforme deu, isso facilitou na hora, não deu correria na hora da inauguração. Eu acho que o planejamento é fundamental. Sim. Outra questão, vamos falar aqui já próxima inauguração. O que para vocês foi fundamental, de acordo com as ações que vocês fizeram e não da franqueadora, para ter uma inauguração tão bonita, ter umas primeiras semanas assim tão cheias? Inclusive, vocês fizeram um comentário muito interessante para nós, né? Que vocês precisaram pausar os anúncios na pré-inauguração, porque não estavam dando conta de tanta gente que estava chegando, né? Para conversar, para agendar a aula e tudo mais. Então, entender assim, da parte de vocês, nada da franqueadora, o que vocês acham que foi a questão mais importante, assim, as questões chaves que vocês falaram, aqui que a gente deu, aqui que a gente fez certo, aqui que a coisa funcionou para essa inauguração? Assim, Lucas, a gente tem muita coisa, né, que a gente entende que tem o timing da franquia e tem o timing da unidade, né? Então, muitas vezes a gente já sabia, por exemplo, o que vinha, a Carol tinha nos explicado o plano de marketing ali, né? Mas a gente ficou assim, gente, mas será que aqui não cabe a gente começar um pouquinho antes os anúncios, né? Então, a gente meio que antecipou o plano de marketing, né? E a gente já começou, assim, com alguns testes de anúncio. Como a gente já tinha uma experiência em Thiago, especificamente, em anunciar na internet, né, fazer os anúncios mesmo, esqueci o termo, que tem, impulsionamento, né? Eu lembro até que o Thiago falou assim, vou fazer um teste aqui, vou colocar uns R$50, uns R$100, só pra gente dar uma olhada. Porque o que aconteceu? A gente, antes de inaugurar, quando a gente começou as obras, já tinha um certo burburinho local ali, sabe? E as pessoas já estavam nos perguntando o que é e tal. Aí a gente pensou, poxa, é a hora da gente entrar com alguma coisa, né? Então a gente começou a impulsionar uns 15 a 20 dias antes, assim. Colocamos um orçamento pequeno, deu resultado, aí a gente começou a aumentar ali no investimento, no impulsionamento, né? E o que eu acho que foi fundamental é porque, assim, nós contratamos ali uma pessoa para recepção, né? Com um perfil um pouquinho mais sênior ali, porque a gente sabia como eu estava trabalhando full time e o Thiago também, a gente precisava de alguém ali um pouco mais sênior. Bruna, precisamos entrar nesse ponto fundamental. Vocês, cada um com seu emprego, né? Cada um com a sua fonte de renda. Eu me lembro quando eu te conheci, tu veio de Santa Maria, para quem não sabe, Santa Maria, quantas horas de Porto Alegre? 3 horas? 4 horas. Tu veio de manhã para depois já pegar um voo às 11 para Brasília. Então, tu tem uma rotina super complexa, além de ser mãe, obviamente. E o nosso Thiago também tem o trabalho dele. E aí eu quero ponto. Olha aqui, a gente tem uma unidade como a de Santa Maria, que chegou a ter, que está chegando com menos de 2 meses, né? Acho que vai completar 2 meses agora de inauguração. 3, está chegando a 100 alunos ativos, né? E como é que vocês fizeram tendo trabalhos fixos e que tipo de profissional que é esse que tu já estavas comentando aí, que vocês trouxeram para a recepção? O que ela tem de diferente dos outros? Qual é o perfil essa recepcionista aí da unidade de Santa Maria? Certo. Para começar, assim, a gente contratou uma recepcionista mais sênior, que pudesse abrir e fechar a unidade, conversar com os clientes, muito boa na parte
parte de venda, de relacionamento. Mas, assim, nas primeiras semanas da unidade, nós pegamos férias, nós dois, antes da inauguração e depois da inauguração, nós pegamos férias para ficar 100% lá dentro. Então, quando a gente começou ali, quando a gente abriu, a gente respirava, dormia, comia o tempo inteiro, né? A gente estava muito lá, muito acompanhando, entendendo, conhecendo os clientes, olhando as aulas, assistindo as aulas. Teve aula que eu entrei para ajudar, eu participei de todo o treinamento das meninas, então foi muito importante nesse início a gente estar assim 100% lá dentro, né? Então nós ficamos, acho que por volta de um mês dentro assim da Baby Jean, eu e o Thiago. Depois a gente ficou se revezando, aí um ficava, o outro voltava a trabalhar, o outro ficava, então a gente tipo, loucura total, loucura total. Total, loucura total. Até que assim, Lucas, eu tinha me programado para sair de um dos meus empregos, né? Porque eu sou psicóloga clínica, mas eu também tinha um outro emprego em RH. Eu tinha me programado para sair desse emprego em dezembro, não deu, tive que antecipar. Eu saí agora em agosto, né? Porque não fazia mais sentido nenhum para mim eu me dedicar para uma empresa dos outros, sendo que eu tenho a minha, né? Assim, não fazia sentido. Então eu fiz essa transição mais rápida do que eu imaginava, muito também pelo resultado da Baby Jean, né? Por essa tranquilidade da gente ter um negócio que já começou a se pagar no segundo mês, né? E só não foi no primeiro, porque nós abrimos dia 11, porque se fosse no início do mês também já estaria se pagando. Então foi muito bacana a gente ver isso, né? De já começar a se pagar no segundo mês. A gente fez essa contratação dessa recepcionista, né? Mais sênior, o que foi muito bom pra gente, porque tinha uma segurança ali no atendimento dela. Mas aí nós também erramos um pouquinho na mão na contratação, já é uma das dores, né? É pessoal, porque assim, nós temos professoras que são ótimas, nós tivemos a contratação da recepcionista, mas a gente sabe que trabalhar com gente tem seus desafios. E olha que eu sou psicóloga, né? Tu sabe muito bem como é que funciona a coisa. Sei muito bem. Então, eu sempre, né, assim, a gente sempre ficou atento. No início, ali na inauguração, eu sempre disse isso para a equipe toda, que era novo para elas, também era novo para a gente, que a gente estava acertando junto, errando junto também, né, e que a gente estava ali todo mundo aprendendo, mas que era importante a gente se conversar e entender de fato como é que as coisas funcionavam, né. Então, eu acredito que esse é um ponto muito favorável que a gente tem, que é acompanhar muito de perto a equipe, é dar feedback, é falar quando tá bom, é falar quando não tá bom, é pedir desculpas quando errar, né? Então, isso é um ponto que essa proximidade favorece a gente, né? De não se colocar, né, naquela coisa assim de, a gente manda, vocês obedecem. Não, a gente não se coloca assim, a gente limpa a unidade junto com elas, a gente recorta papel junto com elas, a gente decora junto com elas, sabe? Então, essa coisa de pegar junto faz muita diferença, assim, sabe? Porque daí é um dos primeiros treinamentos que a gente faz, né, que é o de gestão corporativa, que é justamente isso. A equipe tem que ter um propósito, né? Não pode ser a Bruna a rainha, o Thiago o rei e as outras trabalhem para mim, né? Então, se as meninas não encontram na unidade de vocês, na empresa de vocês, um norte, né? Um potencial plano de carreira, né? Não se sintam valorizadas, é muito difícil que os resultados financeiros positivos aconteçam, né? Aqui a gente já começa a ter aí uma certa sincronia no operacional do que a unidade de Curitiba faz, que foi a última conversa que a gente teve, né? A primeira entrevista, na verdade, e vocês, né? Então, olha como há um encaixe, né, entre esse relacionamento com os colaboradores, cada um na sua área, mas todos unidos no mesmo propósito. E o principal, aqui eu acho que a gente já está começando, já na segunda entrevista, a entender uma questão muito importante. A importância do dono, do proprietário estar lá, né? É muito difícil vocês delegarem, vocês julgarem ou receberem feedback da unidade, do trabalho da unidade,
sem estar presente, né? Sim. É muito difícil. Eu acho que, então, aí a gente está notando um diferencial muito legal, muito interessante, que é essa presença de vocês. Mas eu me lembro de uma conversa que a gente teve há umas 2 semanas atrás, em privado, vocês comentavam justamente do perfil de secretária, recepcionista, colaboradora perfeita que vocês encontraram. Vocês conseguem compartilhar aí, já que com a tua experiência, Bruna, que perfil é esse que tu nos passaste uns termos ali muito interessantes, eu acho que vai ajudar muita gente que está assistindo. Certo. Primeiro, assim, eu falei que a gente errou a mão, né? Porque a gente contratou uma pessoa muito vendas, uma pessoa muito comunicativa, mas na parte administrativa não tão boa, assim, né? Perfeito. Então, o que acontecia? A parte com os clientes, ali, a chegada com as mães, né, com as crianças, perfeita, sensacional, né? Mas na hora, assim, de ir para sistema, lançar coisas, organizar a agenda, começou a virar um mini caos. Tem o WhatsApp, cliente sem atendimento no WhatsApp. Isso, que só não piorou porque todo dia a gente voltava, assim, corrigindo os furos, sabe? Então todo dia a gente ia lá, conversava com ela e tudo. E aí, mais um insight. Vocês faziam um follow-up, né? Vocês buscavam um por um dos leads ou dos prospects para saber como vai essa venda. Olha que mais uma coisa interessantíssima, pessoal. A gente fazia isso sempre para entender que se alguém ficou para trás, repassava o WhatsApp, a gente organizou o WhatsApp em conversas, em etiquetas de quem tinha que chamar, quem já estava ok, quem já estava agendado, né? Então, essa organização fundamental. E aí a gente começou a perceber, assim, que a gente precisava de uma pessoa que tivesse um perfil mais equilibrado, ou seja, um perfil relacional, mas também administrativo. Não nem tanto um, nem tanto outro, né? E precisávamos de uma pessoa com uma atenção concentrada melhor, porque se você esquece de agendar um aluno, se você erra o agendamento no sistema, lança o pagamento no dia errado, tudo isso dá um certo caos administrativo. Né? E até na aula, ali no atendimento, porque se você agendar a pessoa na data errada, imagina a confusão que não vai ser, né? Você agendou uns sapecas na turma de artistas, né? Inviável. Então a gente começou ali a conversar com ela e juntos, assim, com ela, a gente chegou na conclusão que não ia dar certo. Foi uma saída super tranquila, ela entendeu, a gente entendeu também. E aí nós trouxemos essa outra pessoa com este perfil mais equilibrado. Não é uma pessoa, uau, super, né, assim, relacional. Também não é uma pessoa muito fechada, mas ela tem esse equilíbrio, né? E essa atenção e essa proatividade de conferir, ver se todo mundo foi atendido, de passar todas as informações, de organizar um sistema, de gerar relatórios para a gente. Porque a gente começou a gerar relatórios, né? Eu coloquei isso para você já, a gente tem relatórios de todas as conversões, de todo mundo que veio, todo mundo que desmarcou, todo mundo que cancelou, todo mundo que... As conversões das professoras, qual professora que converte mais, qual que converte menos, quantos alunos a gente tem por turma, a gente faz todo esse mapeamento. Ou seja, vocês fazem uma gestão total dos indicadores, né? Vocês, através dos indicadores, vocês conseguem entender a atual situação da unidade e através dessa interpretação, vocês conseguem visualizar um futuro, né? E principalmente, o que a gente já nota de vocês assim tão rápido, é que vocês criam metas alcançáveis, né? Vocês não chegam de um dia para o outro assim, eu quero ter 50, 70 alunos no primeiro mês. As coisas foram acontecendo porque vocês foram entendendo por que as pessoas chegavam aí, por que havia conversão, ou por que lá no início não havia tanta conversão, que daí foi o caso da secretária. Então, olha que interessante, né? Como o trabalho que a gente já está fazendo, esse novo trabalho de captação, né, de informações mensais e semanais de vocês, é justamente para isso, né, para que todo mundo tenha essa visão. A gente entende que, né, pessoal, nem todo mundo tem essa habilidade ou facilidade de interpretar números, né? Isso depende muito de cada pessoa.
mas aqui a gente está notando que é fundamental ter esse tipo de olhar sobre o negócio, né? Não apenas só pensar em vender. Uma coisa que, acho que retomando a pergunta inicial que você fez atrás sobre o sucesso da nossa inauguração, eu acho que, como a gente está falando com talvez novos franqueados, eu acho que um ponto focal muito importante que a gente teve o maior sucesso aqui foi a questão dos médicos em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade muito, região centro, tem muita gente que volta a se tratar aqui, então a classe médica é muito grande. E a gente teve a grata satisfação de uma pediatra que já conhecia o trabalho da Baby Jean, e sem querer ela nos ajudou e impulsionou um anúncio que a gente fez e ela compartilhou no feed dela. E ela tinha, não sei quantos, 20 e tantos mil seguidores, eu acho. Sim. E ela é muito conhecida em Santa Maria. E eu acho que esse ponto foi um ponto determinante, porque daí, a partir daí, o nosso público, os médicos que seguiam ela, não só clientes, os outros médicos ficaram conhecendo. Já subiu o sarrafo, né? E aí, o nosso público hoje, como a gente falou diversos dias atrás, em torno de 30% dos nossos clientes é da área da saúde, ou até mais, se botar dentistas e dá mais. Então, o contato com a classe médica e dessa classe de saúde e mostrar o valor do trabalho foi essencial. Porque o médico conhece o tipo de criança, ele chegou lá e ele viu a valorização daquele trabalho e continua indo. Eu acho que isso é fundamental, esse contato com os médicos da cidade. Perfeito, isso daí é o que a gente fala aqui para os novos franqueados, é para um franqueado conseguir, né, ou buscar um padrinho, e esse padrinho é um pediatra ou um pediatra, né? Por que isso? Porque traz autoridade, né? Já traz um respaldo de quem já trabalha na área, e tendo essa pessoa, nem que seja apenas nesse primeiro momento, repassando a informação da Baby Jean, a gente traz ele para dentro, fazer lives e tudo isso, gera aí uma comunidade de pessoas que vão se engajar com o nosso negócio, até mesmo antes da inauguração, enorme. Então isso é fantástico, é mais uma dica aí valiosíssima que você está passando. Para a gente ir avançando aqui, não ocupar tanto tempo de vocês, vamos para a parte comercial, daí depois a gente finaliza com as dores, né? Que é sempre importante falar sobre isso. Parte comercial, para que os nossos franqueados entendam, né? Santa Maria é uma cidade ou de militares ou de universitários, né? Uma população jovem enorme. Isso para nós, no primeiro momento, confesso que para mim foi uma dúvida cruel. Santa Maria, como é que vai ser? Né? A gente tem diversas cidades no país assim, que são do mesmo perfil, e vocês conseguiram isso de uma forma, passar sobre isso como uma total naturalidade. E a pergunta que a gente quer, que vale R$1 milhão é a seguinte: como é que é a questão comercial da unidade? Vendas, ou seja, a pessoa que vai visitar aí, ela faz a primeira aula, ela demora quanto tempo para comprar? Ou uma pergunta melhor ainda, a taxa de conversão de cada 10 pessoas que vão aí fazer uma primeira aula, quantas ficam? Isso é muito importante a gente entender. Isso aí a gente fala de agora, né? Porque se for na semana de inauguração tem aula gratuita e isso interfere muito. Mas assim, das pessoas que vão aí, quantas ficam e o que vocês notam qual é a política de vocês depois que a pessoa faz a primeira aula? A pessoa fez a primeira aula e como é que vocês atuam com o cliente? Certo. Hoje a nossa taxa de conversão, que a gente vai atualizando, né? Hoje, se eu pegar a taxa de conversão acumulada, Lucas, da inauguração até agora, ela está em 60%, tá? Já flutuou um pouquinho para mais, 66%, por ali acho que foi o nosso máximo, já caiu para 50%, hoje a gente está em 60%, né? O que a gente faz, assim? A gente entende que o nosso público aqui de Santa Maria, a gente não quer brigar por preço, né? Assim, a gente não trabalha com desconto, com políticas agressivas, assim, realmente de desconto. Algumas vezes a gente ofertou uma aula a mais, olha, se você fechar hoje, você ganha uma aula a mais no final, durante um pacote, né? Mas foram poucas vezes que a gente fez isso, né? Não deu muito certo. Não deu muito certo, assim, parece assim que
que o nosso público, quando eles vêm e não fecham, né? Claro, tem N motivos, mas é mais assim por conta de horário, porque os pais são médicos, então a gente sabe que não é condição financeira, né? A gente... vou começar do começo, assim. Quando a pessoa vem, nos procura para marcar aula, a gente tem um script que a recepção segue, né? Explicando o que é a Baby Gym, aqueles videozinhos sobre a turma, aquele material, né, que vocês mandam pra gente. Então a gente tem esse roteiro justamente porque a gente queria cuidar também dessa comunicação, para não ter erro de português nem nada, então a gente tem esse roteiro, né? Então a gente segue esse roteiro, agenda a primeira aula, né? Porque a gente não está mais fazendo aula experimental gratuita, a gente agenda a primeira aula. E aí a gente, antes da primeira aula, a gente sempre confirma, certo? 24 horas antes, no dia anterior, a gente confirma essa vinda e já passa as recomendações, né, de uma maneira leve, descontraída, que a pessoa venha com roupas que podem sujar, tal. Ou seja, já começa, a experiência do cliente já começa bem antes, né? Vocês abraçam o cliente, sabe? Já está de uma forma afável, de uma forma simpática. Eu acho que é mais ou menos nesse caso aí de mãe para mãe, de pai para pai, família para família, né? Vocês já vão acolhendo então aí já começa um bom exemplo, né? Vocês já começam a experiência do cliente bem antes de o pessoal pisar na unidade de vocês. E era uma briga que a gente tinha com a primeira secretária, esse tempo de resposta. Porque o cliente vinha falar com a gente queria, nas primeiras semanas, antes da inauguração, a gente passava o final de semana inteiro respondendo. Nós dois. E depois que começou a rodar, às vezes a gente deixou um pouco na mão dela, e a pessoa mandava uma mensagem no sábado, na sexta, chegava segunda-feira e, às vezes não tinha resposta, era 2 da tarde e não tinha resposta ainda. Entendeu? Isso foi uma briga que a gente teve com a secretária primeira, e no fim a gente só conseguiu corrigir isso, e está corrigindo ainda, não está perfeito, né? Claro, sempre tem. A segunda secretária agora. Sabes que só um parênteses, 75% das pessoas que recebem um retorno da empresa que entra em contato, ou seja, a cada 100 pessoas que entrarem em contato com a unidade de Santa Maria e vocês responderem no mesmo dia, 75 delas viram cliente de vocês. A importância de um retorno imediato, né? A nossa tentativa aqui, Lucas, é responder no mesmo turno. Essa é a nossa tentativa. Então, se mandou de manhã, vamos sempre tentar responder de manhã, claro. Se não deu, vamos responder à tarde. Mas a gente vê, assim, muito complexo a pessoa mandar de manhã e a gente acabar o dia, sabe, sem responder ou responder. Então, a gente tenta responder sempre no mesmo turno, né? Esse é um ponto. Depois que a pessoa veio e fez a primeira aula, né, primeiro, quando a gente recebe a pessoa na unidade antes da aula, a gente avisa a professora, olha, este é o fulaninho, aluno novo, para a professora já gravar os nomes. Então, as nossas professoras, as duas, elas encerram a aula sempre falando o nome das crianças uma por uma, como a Paula orientou no treinamento. Quando a gente recebe a pessoa na unidade, a gente fala o nome da criança, sim. E olha que falar sem nomes é impressionante, né? Tem que tirar o chapéu para as nossas professoras, porque reconhecer todas as crianças ali, dando a música, na música de tchau, tchau, tudo, falando o nome das crianças, olha, tem que ter boa memória. E a gente tem, assim, várias crianças com o mesmo nome. Então a gente tem que saber que aquele é o Murilo da Bruna, entendeu? Aquele é o Murilo da Ana, sabe? Exato. Porque os pais são os clientes, a gente não pode se esquecer. Os pais estão vivenciando a experiência, os pais que compram as aulas, né? A criança está lá brincando. Isso mesmo. Então a gente tem esse cuidado, aí quando a pessoa chega na unidade, a gente apresenta a unidade, fala do fraldário, do banheiro, né? Fala da aula, para onde ela vai guardar os sapatos, onde ela vai guardar a bolsa e tal. Não explicamos ainda sobre a aula, a gente apresenta a professora e fala que a professora vai ter essa explicação. Tem algumas mães que, quando eu tô lá, querem uma explicação antes da aula. E eu dou a recepcionista, às vezes, tá? Quando eu não tô lá também, mas é mais raro de acontecer. Então, começa a aula, né? A professora
professora. Bruna, só um parênteses aqui também, de novo, que é muito importante, até para os novos franqueados e para os já em operação. A informação tem um papel assim, ó, de extrema importância nas nossas vendas. Então, se eu pudesse dar uma dica, é a seguinte: sempre que uma secretária ou a pessoa responsável pelo relacionamento com o cliente da sua unidade conversar com um prospect, uma pessoa que está aí para comprar uma aula com vocês, é muito legal. Acho que já deixa a bola assim, ó, já deixa a bola maciada para as professoras anotar informações. Quando a gente tem um cadastro do cliente na Tecnofeed, onde está endereço, CPF, ali tem uma caixinha chamada observações. E normalmente isso daí é um treinamento de vendas que a gente vai apresentar na próxima quarta-feira. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 14 de setembro de 2022. Quem já se passou essa data, esse treinamento já está disponível na Central do Franqueado, que é o seguinte: os pais, quando já começam a conversar com a gente, e é o caso desse que tu comentou agora, para fazer o gancho, das mães que pedem mais informações, normalmente essa mãe que pede mais informação, ela vai falar alguma coisa. O meu filho ficou muito tempo em casa. Vocês comentaram de vocês da pandemia. Eu trabalho todo dia, não tenho nada, não tenho como um momento de qualidade ao lado do meu filho, entre outras coisas que os pais vão falar. Aí é o momento que tu tá no telefone ou no chat, anotar ali na observação. Porque depois, quando essa pessoa vier, assistiu a aula, olha que interessante vocês. Tu comentaste que vocês não criam expectativa para o cliente, vocês não colocam expectativa lá em cima. Deixa ele vir, conhecer, ele vai fazer a aula, depois que ele fizer a aula, ele sai para a gente ir lá, atacar ele e vender. Imagina, então, a nossa secretária ter já essas informações que a mãe fala aqui. Não tem tempo durante a semana, trabalha todo dia, a criança vive com os avós. Aí a gente já tem um discurso pronto para falar o que o pai e a mãe querem ouvir. Daí a venda já acontece assim, ó. Então é sempre importante a pergunta, a conversa mais simples que a gente tenha por WhatsApp, por telefone, por Instagram. Anotem, coloquem ali no cadastro dos prospects, que isso vai ajudar depois muito para converter a venda. Sim, e Lucas, assim, essa semana a gente começou com uma mudança também, um pouquinho pequenininha, mas que eu acho que deu uma diferença. Ainda vou lá na unidade para tentar entender, né, se realmente é isso. Mas assim, no sábado, só eu fico lá sempre, né, ou eu ou o Thiago no sábado à tarde, porque a nossa recepcionista ela vai até sábado de manhã e o melhor dia pra gente da semana é sábado. Então nós temos aula das 9 da manhã às 4 da tarde. Lindo, lindo. A gente que fica lá no sábado também. E aí no sábado eu tava lá e eu atendi 2 prospects que vieram perguntar no WhatsApp, né? E eu tava colocando o roteiro pra elas, eu pensei, gente, mas tá muita informação, pouca conversa, pensei assim, sabe? Aí eu adicionei uma pergunta. Eu disse, você pode me falar um pouco mais sobre a Maria Eduarda? O que você está buscando para ela? Fiz essa pergunta. Perfeito. E aí a mãe já me mandou um áudio assim, de 1 minuto falando que ela não estimulou o mais velho, que agora ela quer estimular a pequena. E eu deixei ela falar e entrei na conversa assim, olha, então você buscou o lugar certo, porque aqui a gente tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Apresentou a solução. É isso que essa mãe queria ouvir. Isso. E aí, na segunda-feira, eu falei com a recepcionista e falei assim, Monique, nós vamos adicionar essa pergunta no roteiro aqui. O que você está buscando pro fulaninho de tal, né? Que tipo de atividades, enfim, nós vamos... Aí ela me disse numa mensagem, Bruna, não sei o que vocês fizeram, mas essa semana a gente converteu quase todo mundo que veio falar. Perfeito, perfeito. Então a gente já tem um script aqui, ó. O segredo de Santa Maria para os quase 100 alunos ativos, clientes ativos, com certeza no próximo par de meses vai ultrapassar essa marca. Então a gente tem aqui algumas questões bem simples. Primeira, né? Vocês conhecem, né, por já serem clientes da Baby Jean de forma antecipada, conhecem o negócio, né? Vocês entendem o que um pai e uma mãe estão buscando, ou seja, vocês entendem as dores do cliente. Vocês têm uma recepcionista com o perfil que vocês falaram, né?
não tão vendedora de planos de saúde, enciclopédia, mas também não aquela senhora do tricôzinho, que era aquela senhora que ficava antes em consultórios, né? Então, buscamos algo ali no meio termo. Então, aqui a gente já tem duas questões bem importantíssimas. Já vimos aqui que as professoras de vocês são boas, né? Que essa vai ser a penúltima pergunta, mas eu acho que o principal também é essa questão de vocês estarem presentes na unidade, né? Mas estar presente na unidade não é tão somente ir lá, tirar uma foto, fazer uma selfie e dar oi para as meninas, né? Vocês acolhem os pais e, como vocês comentaram antes, vocês têm um relacionamento super próximo, barra humilde com as professoras, de ajudar a limpar, de fazer isso, escutar elas, o que que precisa, o que que não precisa. Aí vocês estão dando muitas dicas de sucesso para os franqueados, e isso é importantíssimo. Que legal. Vamos para as professoras. Como é que essa relação com elas, planejamento das aulas, às vezes se uma falta, a própria limpeza, para dar um exemplo, como é que é esse relacionamento? Vocês têm uma regra de convívio? Como é que funciona isso? Sim. Toda semana a gente faz assim, a gente foi evoluindo, né, os modelos de planejamento, inclusive eu até comentei esses dias com elas. Eu disse, nossa meninas, eu fui pegar um planejamento lá de junho e vi quanto que a gente evoluiu, né, no planejamento. Então, assim, a gente tem um arquivo, né, um roteiro da aula que a gente tem com todas as etapas da aula e as atividades, os materiais que vão precisar, o tempo que a gente vai levar para preparar, vou pedir para elas colocarem para estimar. E aí toda semana, então, elas preparam um planejamento em casa e a gente tem uma reunião de 1 hora para que elas apresentem esse planejamento. Essa reunião é remota, cada uma faz a sua casa também, né? É uma reunião de 1 hora onde elas apresentam as atividades, a gente vai trocando, vai aproveitando de uma turma para outra às vezes, o que dá para aproveitar, vai calibrando, vai tendo ideias juntas. A gente fecha o planejamento da aula e aí toda segunda-feira a gente fica a manhã inteira, nós três, eu, elas, duas, né? E a recepcionista também. A gente faz o preparo das atividades, tá, daquela semana. Então, por exemplo, essa semana, né, que a gente está preparando já da primavera, né? Então a gente vai fazer a reunião da primavera. Segunda-feira a gente prepara todas as atividades, porque segunda tarde tem aula já, né? Então vocês têm um dia de preparação das atividades. Sim, a gente faz a preparação geralmente das 8 ao meio-dia na segunda, né? Então são 4 horas ali de preparação. Tem vezes que sobra tempo, mas já teve vezes de ser caótico, assim, até procurei a Paula, né? Procurei ajuda, falei, Paula, socorro, porque assim, a gente estava fazendo no início atividades muito complexas, que não dava tempo de preparar no início, e aí acabava que às vezes eu ficava preparando no domingo, eu e o Thiago, sabe? Eu falei, não, gente, domingo eu digo tudo pra descansar, não dá Tomar um chimarrão, sair para passear, isso aí. Aí a gente conversou, né, e eu tentei entender com a Carol lá de Curitiba como é que ela fazia, conversei com a Paula para entender como é que ela fazia, e eu fui conversando com as gurias para dizer, gurias, não dá pra gente deixar muito complexas as atividades, vamos simplificar, vamos trabalhar mais com a simbolização, e funcionou. Então, tem umas 4 semanas que dá tempo da gente fazer, preparar, organizar todas as atividades direitinho. A gente também tinha conversado com vocês que a gente estava usando muito recurso, né? Comprando muito material, agora a gente também já está comprando menos, né? Tentando usar mais o que a gente tem, usar mais a criatividade, né? E aí, Lucas, tem uma coisa importante também que a gente faz. Planejamos as aulas, preparamos as atividades. A primeira turma que a gente tem, segunda-feira, é às 15 horas, é uma turma de artistas que agora eu estou indo com o meu filho. Então, eu troco de lugar e sou a mãe participando das aulas até para ver como é que as atividades estão funcionando, entendeu? Perfeito. Então, essa segunda mesmo eu fui na aula, a gente tinha uma atividade que a gente fez do cabelo de macarrão, né, para colar os cabelinhos da Milena. E aí eu já falei pra prof, ó, não tá grudando o macarrão com a cola. Não vai dar bom isso aqui, vamos tentar pensar numa cola diferente, porque acho que não tá legal aqui, né?
Então a gente faz, às vezes não dá na segunda, eu faço outro dia da semana, mas sempre quando termina a segunda, eu mando mensagem para a professora, que nem sempre eu tô lá até o final da aula, e pergunto, e aí, como é que foram as atividades que a gente planejou? Deu certo? Teve alguma que a gente precisa repensar, replanejar? Às vezes ela fala, olha, essa aqui foi muito rápida, talvez a gente tenha que deixá-la um pouquinho mais complexa. Não, essa aqui deu bem, essa aqui ninguém quis fazer. Então, a gente vai, né, às vezes a gente erra, normal, né, mas é importante sempre a gente identificar isso no início da semana, né, porque a gente tem mais 5 dias de aula pela frente. E a outra professora também, a gente tem 2, né, então, geralmente a que está na segunda é sempre a mesma, mas elas vão se conversando, a gente se conversa muito para saber sobre os alunos, sobre o histórico dos alunos, né, porque a gente não tem horário fixo para elas, né, então a gente vai se conversando sempre para manter vivo esse histórico dos alunos, o que acontece na aula, o que deu certo e o que não deu. E um detalhe muito importante, que eu até estava conversando com a Paula essa semana, que deixa a coisa mais complexa, é que a gente tem muitos alunos 2 vezes por semana. É o dobro de planejamento. Aí a gente sempre tem que planejar para cada turma, menos pitocos, mas para todas as turmas a gente faz 2 planejamentos. Então, segunda a quarta é um, quinta a sábado é outro. Né? Então, é um rol de atividades muito grande que a gente tem que ter. Né? Então, com as professoras é assim que a gente faz e eu estou sempre dando feedback para elas. Assim, como eu estou pro lado de fora, lá às vezes, na recepção, eu escuto, daí eu falo, olha, tem que explicar um pouco mais. Isso sempre funciona. A gente tem uma físio e uma TO, né? A gente tinha também uma psicóloga no início, a gente ficou com 3, a gente entendeu que não precisava de 3, porque as 2 profissionais que a gente tem, elas estão full time disponíveis pra gente, então a gente não precisava de 3, e também essa terceira estava convertendo 9%, sabe? Perfeito. E aí entendemos que ela se daria melhor no Baby Gym em casa, se a gente tivesse volume de Baby Gym em casa, a gente se daria melhor com ela em casa do que lá. Então nós conversamos com ela, deixamos ela assim do stand-by para o Baby Gym em casa quando a gente tiver, né? Porque a gente tem um Baby Gym em casa hoje, mas tá fluindo melhor com essas 2 professoras. Uma professora é mais técnica, mas um pouco menos animada, e a outra professora é mais animada e um pouquinho menos técnica. Então a gente sempre conversa com as 2 para ter esse equilíbrio. Vamos se completar.